Estamos iniciando o programa Saúde Master, pela querida TV Master. Estamos ao vivo para toda a Paraíba, canal 520 da Claro, para todo mundo pela internet, o endereço tvmaster.tv, os indicativos começam a aparecer, e o YouTube, o famoso, o conhecido, que preserva a nossa história para a eternidade, transmite também nesse momento ao vivo, e o endereço aparece aí, TV Master Play. Portanto, todas as redes ligadas com um compromisso que é a marca do programa: salvarmos e transformarmos vidas pela informação. E eu já quero mostrar, como eu falei, é o lema do programa. Aqui está. Acho que é uma das palavras que eu mais me refiro. Nós salvamos vidas. Está aqui, ó. Eu indico a todos, no momento que estão a observar as entrevistas que irão assistir hoje nos 2 blocos. É o maior tempo da TV brasileira dedicado exclusivamente à saúde, e o lema é esse: marca registrada, um projeto de minha autoria, como são sabedores. Nunca podemos deixar de dizer e de exercer: nós salvamos vidas. E eu indico, quem quiser fazer qualquer denúncia, não será atendido por robôs. Serão seres humanos que irão se identificar, darão um número de protocolo e, com todo sigilo, você poderá fazer a sua denúncia. Qualquer crime nesse momento, contra mulher, contra idoso, criança, pessoas com deficiência, basta você entrar agora, nós-salvamos-vidas.com.br. Eu vou mostrar aqui, ó, eu estou no site nesse momento, nós-salvamos-vidas.com.br. Logo de cara vem os setores aonde vem dizendo o tipo de denúncia. Aí vem denunciar crimes contra a mulher, denunciar crimes contra criança e adolescente. Você clica, cai numa central através do WhatsApp em Brasília, e aí você formula. Uma pessoa vai se identificar, vai dizer o nome, vai colocar o número do protocolo, e aí você pode mandar vídeo, você pode mandar áudio, você está dentro da plataforma do WhatsApp. Portanto, a maior plataforma em denúncias e, consequentemente, em salvar vidas do Brasil está na palma da mão. Nós salvamos vidas. Por isso que eu indicarei e indico sempre. Vamos começar o primeiro bloco aqui, ao vivo, uma entrevista necessária, além de tudo, com uma grande psiquiatra, porque eu já tenho ao meu lado a famosa, eu posso dizer, a doutora Gabriela Rick. Doutora, a senhora está no Saúde Master. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Um prazer, como sempre, estar aqui hoje, falando sobre saúde mental. Doutora, e o tema cada vez mais necessário, saúde mental, é o que temos que tratar, estarmos atentos. Vamos falar em temas hoje, muitas vezes sensíveis, mas com aquela ética peculiar e necessária, característica do programa Saúde Master. E olhem o tema central, que vai ficar aí. O código QR também, que você vai poder apontar a câmera do seu celular e perguntar agora. O tema diz: no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental. Isso é muito sério, seríssimo, porque os números são o quê? Crescentes. Os números têm sido crescentes, infelizmente.
E a minha pesquisa, doutora, mostra que nas Américas o número tem crescido percentualmente e ainda mais. Me refiro aos transtornos mentais. E aí, doutora? Sim, Fábio. Infelizmente, é uma realidade. Eu poderia dizer, inclusive, com a situação que estamos, né, passando aí, ainda estamos, né, em relação à pandemia, eu acredito, e os números mostram que essa prevalência vem crescendo ainda mais. Então, quando a gente fala em ansiedade, depressão, né, alguns temas, inclusive, que vamos abordar aqui hoje também, o próprio toque, né, é impressionante, é algo que vem crescendo cada vez mais e nos assusta, né, e, ao mesmo tempo, nos motiva a estarmos aqui e acabarmos fazendo com que a gente possa ter atitudes como essa, de levar mais informação, de falar sobre saúde mental e tornar acessível às pessoas a informação e o tratamento, né, para que busquem, tenham essa consciência e não se contentem, se conformem, estar doentes, né, seja por questões de preconceito ou falta de informação, o que quer que seja. Então, tratar de assuntos referentes à saúde mental, eu vejo como sendo algo fundamental, um papel importantíssimo. Vocês que lidam com isso, que estão comprometidos em levar informação e salvar vidas, né? Nós precisamos trazer temas como esse à população. Doutora, e uma coisa interessante, né, nesse momento do programa, e repito, além da ação vital em trazermos esse assunto com a grande psiquiatra, não tenho nenhuma dúvida. Um detalhe, doutora, só em ficar sabendo que eu iria, como aqui estamos, entrevistar a senhora, eu já fiquei ansioso. E aí, doutora? Então, vamos cuidar. Vamos cuidar, né, doutora? Vamos tranquilizá-lo aqui, porque a coisa boa, quando a gente está ansioso, é saber que não é o fim do mundo, né? Que a gente deve lidar, aprender a lidar melhor com a ansiedade. E esse é o nosso grande desafio, né? Quando a gente fala de ansiedade, nem sempre se denotaria algo patológico, né, Fábio? É quem não? Qualquer pessoa que esteja, eu mesmo, não tenho... Comumente, não estou aqui na televisão falando, então é natural sentir-se um pouco ansioso. Né? Qualquer pessoa, eu que dou aula, professor, ainda hoje eu ainda sinto um friozinho na barriga, não vou mentir, mas é algo que está dentro, né, de uma faixa que não me traz prejuízo. E isso a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui quando suspeitar que essa ansiedade ela se torna algo patológico, quando eu preciso me preocupar com isso. Espero termos a oportunidade de falarmos aqui hoje. Vamos sim. E, doutora, eu fico muito contente, eu digo isso por várias vezes, quando eu entrevisto aqui médicas, grandes médicas como a senhora, e que são também professoras, eu me sinto mais à vontade ainda, porque eu tenho a certeza que a forma didática, né, a sala de aula, é o local onde se aprende, né, é o aprendizado da vida. Aí, doutora, a primeira tela que irá aparecer já vai tratar do que eu acabei de dizer. Diz assim, agradecendo nesse momento a produção da Verônica Amorim e também ao Alisson, ao Rafael, ao Gil, todos que proporcionam o melhor programa de saúde da TV brasileira. Diz assim, OMS, Brasil, o país mais ansioso do mundo. Doutora, eu quero dizer para a senhora que usamos inteligência artificial aqui nas nossas pesquisas, o público é sabedor e essa informação, ela é atualizada. Sim. E aí, doutora? E aí, né, Fábio? Olha, quando a gente pensa em termos de prevalência, né, ou seja, ao longo da vida, qual seria a chance de alguém apresentar algum quadro de ansiedade e tudo mais? O que a gente tem, e mais uma vez chama muita atenção, falando da nossa realidade aqui no Brasil, ele se destaca em relação a outros países. De fato, a OMS ela nos mostra uma prevalência em torno aí de 10%. Quando a gente compara com outros países, realmente está bem acima do que seria a média em outras culturas, em outras populações. Isso chama muita atenção, é algo que nós precisamos ter esse cuidado, né, de cuidar o que está havendo, né, o que está acontecendo e como que nós podemos mudar e reverter. Porque se eu estar à frente com coisas positivas, maravilha, né? Ser o primeiro do mundo, estamos aí no jogo de futebol, Verdade, né? O Brasil doutora. É conhecido, né, por sua habilidade, apesar da perda ontem, né?
lamentável. Verdade. Mas seguimos firmes em frente, não foi dessa vez, teremos outras Copas aí. Mas é algo que a gente precisa realmente cuidar, para que isso não é uma prevalência, uma taxa que nos alegra, concorda? Estar à frente nesse sentido, em termos de ser o país com uma prevalência de ansiedade, não é algo que seria interessante. Nós precisamos e devemos unir estratégias para mudar essa realidade. Doutora, uma coisa interessante, eu tenho certeza no que eu vou dizer, uma das qualidades, por exemplo, da senhora e de todos os psiquiatras e psicólogos é ouvir. Ouvir, e a partir daí entra o estudo, o conhecimento, as técnicas que são aprimoradas e atualizadas. Mas, doutora, não vou citar nomes, mas eu conheço psicólogos que estão precisando de psiquiatras e psiquiatras que estão recorrendo a psicólogos. E aí, doutora? Sim, somos seres humanos, né? Qualquer pessoa, não há distinção. Sexo, idade, escolaridade, algo que qualquer pessoa ela é passível, né, de passar por um quadro como esse. E o fato de ser da sua profissão, né, como psicólogo ou psiquiatra, você não está imune a passar por alguma situação como essa. E mais do que qualquer outra pessoa, é importante que você tenha consciência e procure ajuda, né? Não há aquela postura de achar que eu dou conta, eu vou me automedicar. Não seria uma postura adequada. Interessante, Fábio, puxando a deixa, o que a gente percebe quando a gente fala de saúde, né? Quem lida com saúde. Lembro de algumas pesquisas que eu cheguei a fazer até quando concluí meu curso, ainda na graduação em medicina, aqui na UFPB, e a gente pesquisou sobre a questão da prevalência de sintomas depressivos, estudantes de medicina, e quando a gente avalia a prevalência, seja ansiedade, depressão mesmo, que eu acho que é algo que a gente vai falar mais à frente também, ela acaba sendo maior, viu? Ou seja, que o CRM positivo, que eu costumo dizer, né, que é o médico, acaba sendo uma população que está mais vulnerável. Não sei, existem vários fatores implicados, mas eles não estão isentos. Inclusive, nós estamos, infelizmente, observando muitos médicos, pessoas que lidam com saúde, que cuidam das pessoas, mas que estão adoecendo. E a gente não pode abrir mão, né? Eu mesma tenho pacientes que são colegas médicos, outros alunos de medicina e também na área de psicologia, pessoas que lidam com a saúde mental ou com a saúde como um todo. Nós devemos cuidar, sem dúvida, né, da nossa saúde mental. Doutora Gabriela Rick. Doutora, a senhora é mestre em neurociência cognitiva. Doutora, essa palavra é muito ampla, até soa bonito, né? Cognitiva. Eu queria que a senhora explicasse, lógico, de forma sintética, o que significa essa palavra. Qual a relevância dela em um tratamento? Por quê? Nós temos escutado muito, por exemplo, os psicólogos. Estou usando o método cognitivo. E aí, doutora? Boa, Fábio. Então, o mestrado eu fiz aqui, foi na UFPB, é o mestrado em Neurociência Cognitiva e Comportamento. Quando eu vi, eu tive a mesma sensação sua. Eu disse, poxa, que interessante. E eu fui me aprofundar. O que eu vou aprender, né, nesse mestrado? Então, eu, como alguém que lido com a saúde mental, e a gente precisa se utilizar, e muito, de conhecimentos que vêm das neurociências. A neurociência, para a psiquiatria, é algo fundamental. Muito do que a gente tem hoje, muito do que a gente entende dos transtornos mentais, a gente se utiliza de conhecimentos que vêm das neurociências, né? Neurociências é algo muito vasto, muito amplo, para você ter ideia. Inclusive, no próprio mestrado, tinha, por exemplo, eu como médica, mas tinham pessoas da área de direito, psicólogos, fisioterapeutas. É uma ciência muito vasta e rica. Quando a gente fala em cognição, a gente remete muito a funções cognitivas, a gente fala muito ao pensamento, à elaboração. É uma função muito do córtex, que a gente chama uma área mais elaborada do nosso cérebro, que a gente chama área cortical, vamos dizer assim. Ela está muito relacionada. Então, na psiquiatria, por exemplo, para facilitar, quando eu falo funções cognitivas, então eu vou examinar o paciente, eu vou ouvir meu paciente. Eu preciso, ao mesmo tempo que eu escuto, eu estou elaborando ali, eu estou entendendo, eu estou avaliando, em termos de cognição, o pensamento, a consciência, como é que está o nível de consciência, como é que está o pensamento quanto ao curso, a forma, o conteúdo, o humor desse paciente, a afetividade como um todo, a atenção.
eu estou examinando. Né? Isso é a psicopatologia, que também é uma ciência que se utiliza muito dessas áreas, né? De entendermos o fenômeno psíquico. Então, cognição, ela traz muito o estudo, a gente pode entender que é algo bem abrangente, foi uma palavra que sozinha ela demanda muita coisa, mas em termos de pensamento, principalmente, e dessas outras funções mesmo, que nós acabamos avaliando aí para alguém que, enfim, para todos nós, né? A gente pode passar por essa avaliação e ver se existe algo alterado em termos de cognição, ou ele está funcionando bem, entende? E a neurociência, ela vai muito além, ela é muito vasta, é uma grande ferramenta, foi um desafio, né? Eu encarei, eu lembro que eu tive até bebê nosso do meio, né? Durante o mestrado, foi uma luta, mas deu certo e eu aprendi muito. Conhecimentos que ainda hoje eu coloco em prática e transmito também para os meus alunos. Só lembrando que a doutora Gabriela Rick, grande psiquiatra, como estão a observar, já mandando um abraço, é esposa do doutor Marcelo Rick, um dos maiores cirurgiões do aparelho digestivo do Brasil. E eu digo isso com muita propriedade. Tá tudo bem com o doutor, né? Tá, eu sou suspeita, viu, Fábio? É suspeita, doutora? Ô, doutora, aqui sempre tem uma interação também familiar. A senhora tem quantos filhos? As pessoas são muito curiosas aqui, ficam perguntando. E sempre é bom falar de criança, de vida, né? Então, nós temos três meninos. Marcelo, Lucas e Benício. São 3 bênçãos. Aí, doutora, as idades, assim, só para eu ter uma ideia. 8 anos, Marcelinho. Tem Lucas, com 4 anos. E Benício, mais novinho, vai fazer 2 anos agora, em janeiro. Pequenininho, coisa linda, né, doutora? Doutora, será que algum vai para a medicina ou para a psiquiatria? Não dá para dizer, deixar à vontade, né, doutora? Olha, se puxar ao pai ou à mãe, eu vou lhe dizer, eu desde pequenininha tinha isso muito definido. Engraçado que o nosso do meio, Lucas, o mais velho, ele quer ser astronauta. Bacana, Marcelo, doutor. ele fala, mamãe, eu não vou desistir do meu sonho, eu quero ser astronauta. Tá bom. Ok, o do meio já fala, você pergunta para ele, o que você quer fazer? Eu falei, quero ser cirurgião. Ele não tem nem médico, é cirurgião. Interessante, né, doutora? E o pequenininho ainda só doutora, não tem noção, não. Quando despertou na senhora? Eu me refiro à fase, vamos dizer, escolar, que a senhora teve essa percepção. Não, eu quero ser psiquiatra. Porque, doutora, uma das qualidades muito grandes, sabemos, é ouvir. Nem todo mundo sabe ouvir, nem todo mundo tem paciência para ouvir. Isso é uma coisa até que eu tenho que exercitar na minha vida, né? Nasci de 8 meses, sou muito ansioso, já falei várias vezes. Uma das coisas que mais me deixa também ansioso são a chegada dos boletos, né, doutora? Mas, ninguém doutora, merece. Não é? Como a senhora, assim, deu esse start para a psiquiatria? Então, a questão da medicina foi bem mais cedo. Eu acho que desde pequeno eu tive muita referência a um tio que é, inclusive, cardiologista, doutor Alexandre, né, Negri, que conhecido, e foi uma das pessoas que ele e a sua esposa, né, Fátima, né, que também são cardiologistas, e sempre me inspiraram muito. Acho que eu sempre tive como referência. E não sei se através deles, mas desde muito cedo despertou essa questão de fazer medicina, né, ser médica. Eu não me via fazendo outra coisa. Mas a questão da psiquiatria, eu sempre fui apaixonada por tudo. Eu sabia que era alguma coisa daqui, do pescoço para cima. Então, eu me via, às vezes, pegava livros, estudava, coisas assim. A minha grande dúvida era com relação à prática. Então, com relação à teoria, porque a psiquiatria ela tem algo que eu vejo que a torna assim mais bela de todas as especialidades médicas. Eu sou suspeita, mas eu vejo assim, porque ela consegue unir ciências biológicas e humanas. Então, ao psiquiatra é importante que ele tenha um conhecimento de biologia, de física, bioquímica e tal, anatomia, fisiologia humana, maravilha, mas também é importante que ele tenha um conhecimento de humanas, que ele saiba, conheça um pouco de história, de filosofia, de religião, para que ele tenha uma compreensão melhor e maior daquela pessoa que está ali, em contextualizar. Né? Eu estou avaliando pacientes que talvez uma certa manifestação naquele ambiente, naquela cultura que ele vive, não denote algo patológico. Então, e eu sempre gostei muito de ler literatura, história, eu sempre gostei, você falou de ouvir. A minha vida toda eu sempre gostei muito de ler, e eu viajava nos personagens, né, nas histórias, e eu vejo hoje, como psiquiatra,
cada paciente chega a um livro, é uma história, é muito interessante. E acredito que essa dúvida que eu tive, aí vem outra pessoa que influenciou muito a minha escolha, que é meu sogro, o doutor Haroldo Rick, que é psiquiatra, um grande psiquiatra, alguém que eu admiro demais. E eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em algumas práticas. Não sei se lembra, São Pedro, hospital que tinha ali na Praça Pessoa Clínica. Lembro sim. Então, já fechou, mas eu tive a oportunidade, inclusive, de acompanhá-lo algumas vezes. E no próprio curso, né, a gente tinha no internato essa opção, e optei, né, por fazer esse período aí na psiquiatria para tirar a dúvida com relação à prática, porque a teoria e o estudo, para mim, sempre foi um deleite. Então, estudar sobre pensamento, sobre as emoções e entender a mente humana sempre foi algo que me fascinou muito. E a dúvida ficava na prática, como é que vai ser, né? Tratar pessoas assim. Então, foi bom que eu desmistifiquei muitas coisas e aí não teve outra forma, não. Eu me apaixonei mesmo e amo o que eu faço. A psiquiatria realmente me conquistou. E acho que foram pessoas e situações, ele mesmo me ajudou muito a perceber que era aquilo mesmo que eu queria. Acho que na época aí da graduação, aí no caso foi mais tarde, durante o curso mesmo de medicina, pela psiquiatria, né? Mas a decisão aí como médica já vem há bastante tempo. Uma linda história, né, doutora? O próximo tema, doutora, é seríssimo. Vamos ver o que aparecerá aí, o Alisson já pode colocar. Doutora, depressão será a doença mais comum do mundo, se já não é. Doutora, é muito sério, né, doutora? E, lógico, eu tenho que ter muito cuidado com as palavras, sempre tivemos aqui, desde o primeiro programa Saúde Master. E a senhora já é entrevistada de número 413, nós temos mantido essa linha. Mas, doutora, eu acho que quase todo mundo hoje sabe algum caso ou está com algum caso na sua família ligado com sintomas depressivos. E aí, doutora? Infelizmente, né, Fábio? É uma realidade. Quando a gente vinha falando aqui um pouquinho sobre a ansiedade, em torno de 10%, a depressão está muito próxima ali. Aqui estima-se 9% em torno disso aí, né, ao longo da vida. Mais ou menos essa prevalência que é muito alta, né? Então, em algum momento da vida, alguém abria um quadro depressivo. Muitas vezes associada à própria ansiedade, às vezes ela vem em forma isolada, né? Eu me refiro à depressão maior, né, unipolar, em adultos, né? Nós teríamos aí essa prevalência, algo que nós precisamos cuidar, né? É uma doença que ela consegue minar, tirar aquilo que a gente tem de mais precioso. Muitas vezes a própria vontade de viver, a alegria. Então, o paciente com quadro depressivo é algo que é muito triste. Que a boa notícia, por outro lado, é que nós temos tratamentos, nós evoluímos bastante, né, nos últimos tempos, em termos de opções, de medicações. Lógico que a gente deseja muito mais, mas hoje, grande parte, graças a Deus, dos quadros depressivos, a gente consegue tratar e restabelecer, ou seja, fazer com que esse paciente ele volte a ter uma qualidade de vida, que ele volte a ser o que ele sempre foi. Que a depressão ela faz isso, ela muda, né? A pessoa, você vê mesmo, olha, eu estou te vendo assim, você nunca foi desse jeito, sempre foi uma pessoa animada, alegre, ela tira aquela alegria, tira, sabe, a vontade mesmo, o ânimo, a disposição, sai trazendo uma série de prejuízos aí importantes na vida que ninguém merece conviver com isso. A boa notícia é que existe sim tratamento e nós não devemos nunca abrir mão disso. Doutora, aí provém, daqui a pouco nós vamos falar também dessa depressão cada vez mais presente, ligado também com os adolescentes, mas a senhora indicaria o quê? Uma observação sempre muito constante, eu me refiro à família, à escola, né? Um papel importantíssimo nesse sentido, ou seja, temos que estar cada vez mais atentos, porque o mundo ele é feito de mudanças. Algumas mudanças, vamos dizer, são muito rígidas ou inesperadas. Portanto, esses fatores, eles acontecerão, não é, doutora? E a senhora falou com tamanha propriedade. A linha de medicamentos, de tratamentos, de procedimentos tem se aperfeiçoado. E as pessoas têm que entender
que existe, não sei se a palavra seria correta, que eu vou usar, uma cura para esses casos. Seria propriamente uma cura, doutora, ou uma vez tendo a depressão, a vida inteira de observação? E aí, doutora? Então, Fábio, a gente sempre procura isso, né? A gente fala, cura. Quando a gente fala depressão, não existe assim, existem inúmeras situações, tá? Então a gente teria que individualizar. É possível que alguém sofra com um quadro depressivo em algum momento da sua vida, que realize um tratamento, seja farmacológico, né? Por vezes, quadros mais leves, inclusive, não necessariamente a gente vai precisar de medicação. Então, por vezes, só a terapia, você pode até escolher. Mas quadros moderados a graves, em geral, a gente precisa, né, fazer uso de medicações, uma terapia aí farmacológica. E aquele paciente ele pode tratar da sua depressão ali naquele momento e nunca mais, por um tempo adequado, seguindo ali, né, todas as orientações, porque o que muitas vezes acontece, eu faço até um parênteses aqui, é que as pessoas começam um tratamento, começam uma medicação, faz tudo certinho e depois abandonam. Isso facilita ou favorece que lá na frente ele volte a apresentar novamente o quadro, que não é recomendável. Então, a gente vê muito isso na prática. Agora, é possível que ele que sofra com a depressão, faça o tratamento, fique bem, e nunca mais na vida volte a apresentar aquele quadro? Sim. Tá? Na verdade, é o que a gente deseja. Agora, existem muitas variáveis aí no meio. Como eu falei, a questão da adesão, o tratamento, o paciente seguir, a característica da própria doença, né? Então, nós temos também que avaliar caso a caso. Existem alguns pacientes que podem, e pelas circunstâncias, o contexto em que ele se encontra, né? De repente, ele passa por uma situação psicossocial bem difícil, por traumas, por momentos muito difíceis, e que podem ser gatilhos para que ele abra algum outro episódio mais à frente. O mais importante, eu reforço, é o tratamento, é saber que existem meios de tratar e que ninguém deve, não é justo, né, ninguém se contentar a viver com toda aquela sintomatologia de um quadro depressivo, porque é terrível. Não sei se seria interessante falar alguns sinais, você falou aqui, né, de alerta. Quando suspeitar? Acho importante, doutora. Acho que é uma informação importante. Quando que eu devo suspeitar ou ficar atenta e saber qual o momento de procurar um especialista? Um dos grandes termômetros, e muito simples, que eu costumo falar, é a questão do prejuízo. Tá? Então, a gente sempre fica atento. Estou tendo prejuízo? Então, veja, quando a gente está num quadro depressivo, o paciente começa a ter prejuízos. Por exemplo, no sono, um dos parâmetros fisiológicos que altera muito a questão do sono. Começa já a não ter uma alteração no meu sono, no apetite. Antes de qualquer coisa, no humor. Né? Então, não falo depressão, eu tenho um humor triste, que não é uma tristeza passageira. Se, pronto, todo mundo ontem, eu imagino, todo brasileiro ontem ficou triste. Quem não? Né? Com certeza. Mas estamos aqui hoje, vida que segue, né? E vamos rumo a próximos jogos, outra Copa. Eu me refiro aí ao jogo do Brasil. É uma tristeza, ok. A diferente daquela tristeza que persiste, que passa ali a maior parte dos dias. Né? O paciente ele se sente persistentemente triste, angustiado muitas vezes, prazer, né? O que a gente chamamos de anedonia, falta de prazer. Então, coisas que eu gostava de fazer, eu já não gosto mais. Então, eu era uma pessoa que socializava bem, saía de casa, encontrava os amigos, parentes, e aí ela tende a se isolar cada vez mais. Né? Opa, está diferente. A família começa a perceber isso. Fulaninho está diferente. Então, não tem mais aquele ânimo, aquela disposição, né? Tende a se isolar. Alterações, como eu falei aqui, do sono, mas também, muitas vezes, do apetite, pode vir presente. E, por vezes, aí, sentimentos de culpa, pensamentos, né, negativos. E aí, em casos mais graves, pode vir pensamento de ideação suicida, achar que, de repente, não vale mais a pena viver. Sabe, pensamentos muito negativos. E isso é um grande sinal de alerta. Entre outras manifestações, outras mais graves também, que nós poderíamos ter, inclusive alucinações também, é possível. Isso já denotando quadros mais graves. Paciente ouvir voz. Isso acontece por vezes, quadro depressivo, eu estou aqui, de repente eu escuto alguém chamar meu nome, Gabriela. Voz de chamamento, que a gente chama. Pensando num transtorno depressivo maior, em geral, são sintomas psicóticos mais brandos. Outras formas de depressão, como a depressão bipolar, a gente pode encontrar outros mais floridos, vamos dizer assim. Mas isso é possível de acontecer. E aí, o que é que eu preciso? Né? Eu não posso abrir mão de buscar ajuda, eu preciso tratar.
E a depressão ela não começa assim, ela começa devagarzinho. Ela começa com aqueles sintomas ali mais leves. Se a gente não intervir, isso pode sim agravar e não vale a pena. É interessante que a gente possa intervir o mais precocemente possível e restabelecer a qualidade de vida e a saúde desse paciente. Doutora, estão chegando perguntas, lógico, estou filtrando aqui, mas tem uma interessante, pede para não se identificar. Diz assim: doutora Gabriela Rick, como não entrar em depressão? Aí ele cita um fato aqui, suponho que seja verdade. Ele diz que na eleição, o candidato dele a deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República perderam. Agora perdemos a Copa. E ele diz aqui: por fim, eu perdi a minha esposa para o meu melhor amigo. Doutora, está complicado aí. A depressão. Oh, meu Deus. Está difícil. Está difícil. Mas deixa eu te dizer, vamos ver. Não são situações, um meio, a gente sabe que tem um efeito, sim. Pode ter protetor ou pode ser fator de risco. Então, vamos imaginar que eu viva num ambiente que não seja um ambiente familiar, ou passe por uma série de situações. A gente sabe, hoje o entendimento que nós temos da depressão, ela é multifatorial. Existem questões genéticas, mas também, junto com isso, outros estressores ambientais, que juntos, ou seja, eu acabo juntando todos esses fatores, isso pode ser gatilho, eu posso abrir um quadro depressivo. Mas é importante que nós saibamos que não são determinantes. Então, você pode estar passando por tudo isso. Significa que necessariamente você vai entrar numa depressão? De forma alguma. E nós temos vários exemplos, não é, Fábio? Existem várias pessoas e situações que vivem situações muito difíceis, né, de total falta de suporte em todos os sentidos, mas que vivem alegres, felizes. Então, existe, olha, se a gente pensa desde a Grécia Antiga, os antigos gregos, filósofos gregos, Epíteto, por exemplo, eles diziam assim, olha, o que perturba, né, o que causa o sofrimento, o que perturba o ser humano? São os problemas em si com os quais eles se deparam? Lógico que ele dizia isso em outras palavras, mas eu estou facilitando aqui. E ele dizia que não eram os problemas em si. Então, você, né, citou todas essas, o espectador, né, todas essas situações, a princípio, ruins que aconteceram na vida, uma sucessão de problemas. Isso vai ser determinante para tirar a minha paz, para me deixar mal na depressão? Não. Então, não são os problemas em si, o filósofo já dizia, mas a maneira como eu lido com esses problemas, com essas situações. Então, essa questão da resiliência, da questão de como lidar e como superar essas situações, há pessoas que já nascem com a maior capacidade de lidar melhor com problemas, com essas dificuldades, e outras que nem tanto, mas que podem desenvolver isso, podem aprender maneiras de lidar melhor com essas situações. E isso a gente aprende muitas vezes na terapia. A terapia é um grande instrumento para trabalhar com isso, entre outras vivências. Então, não significa, né, e aí ele citou uma série de situações aparentemente ruins, né, na vida dele, mas que isso não jamais será determinante. Então, não são situações externas que vão necessariamente determinar eu adoecer ou não. E aí vem a busca, né, de se fortalecer. Entram aqui também questões de ordem espiritual, você se fortalecer como ser humano, espiritualmente. Isso também, a gente tem hoje vários estudos que mostram como pessoas que têm uma fé, né, que têm uma crença e se fortalecem, elas conseguem lidar, enfrentar melhor essas situações adversas, né? Então, é algo que nós devemos estar buscando também como ferramenta a fim de lidar. Agora, eu usei todo o meu aparato, né, minhas vivências, minha experiência, minha fé, né, e eu vejo que eu não estou conseguindo enfrentar, não estou conseguindo lidar com essa situação. Procure ajuda, né? E aí você pode dispor de ainda outras estratégias a mais, e aí vem o tratamento, algumas medicações, e por vezes se fazem necessárias. Então, são maneiras da gente conseguir enfrentar, e por vezes a nossa tendência, a nossa vontade é achar que a gente vai dar conta de tudo sozinho, né? Existe um pouco de arrogância, essa postura que não nos ajuda em nada, e é muito mais sábio, né, buscarmos ajuda, apoio e termos essa humildade, por vezes, de dizer, olha, não, eu realmente preciso de uma ajuda aqui para lidar com essa situação toda que eu estou passando na minha vida.
Doutora Gabriela Rick, doutora, olhando nos seus olhos, que são belíssimos, doutora, olhos verdes, lindos, eu me lembro agora e vou falar da Vision Medical Plaza, viu, doutora? A Vision Medical Plaza é uma clínica de oftalmologia, obviamente, situada aqui na cidade de João Pessoa, mais propriamente na Epitácio Pessoa. Vocês devem ver, já estão vendo aí, está aí, Vision Medical Plaza, alguns procedimentos, mas quero ressaltar que a Vision Medical tem uma estrutura sensacional. São centros cirúrgicos realmente com equipamentos de primeiro mundo e associado a tudo isto um médico que eu posso dizer, já esteve aqui e é excepcional. Está aí a Vision, ali na Epitácio Pessoa, como eu me referi, e agora eu quero falar justamente, está aí, o meu amigo, eu posso dizer, já esteve aqui, já foi entrevistado, o doutor Ricardo Azevedo. Está aí o endereço, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, está o número aí direto com atendimento do WhatsApp, né? 988025225. Eu queria que Alisson dividisse só para falar um pouquinho do doutor Ricardo Azevedo. Foi muito interessante, isso já faz algum tempo, quando eu conheci, através das pesquisas, e convidei para uma entrevista o doutor Ricardo Azevedo, e olhei o currículo do doutor, eu digo, isso é impressionante. O doutor Ricardo Azevedo, entre vários e vários títulos nacionais e internacionais, ele fez pós-doutorado pela Johns Hopkins nos Estados Unidos, uma das maiores universidades do mundo, uma universidade que só esse ano, investiu quase 1 bilhão em pesquisas. Ele tem toda essa ligação ainda. Tanto o conhecimento adquirido pelo doutor Ricardo Azevedo é algo muito diferenciado. E para isso ele está à disposição na Vision Medical Plaza. Em primeira mão, quero informar também que no novo ano, agora em 2023, nós vamos lançar aqui o site, o aplicativo da Vision Medical Plaza, com todos os artifícios também da telemedicina. Portanto, se você pensou em oftalmologia, incluindo procedimentos diversos e avançados cirúrgicos, você vai pensar na equipe da Vision Medical Plaza. Estamos no primeiro bloco ao vivo do programa Saúde Master, entrevistando a magnífica doutora Gabriela Rick, psiquiatra. Doutora, os temas são diversos. O próximo que vai aparecer aí, eu creio, doutora, que eu tenho essa patologia. Vamos ver o que irá aparecer na sequência dessa conversa esclarecedora. O chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Doutora, deixa eu ver, a senhora vai analisar, vai dizer se eu tenho TOC ou não. Acaba o programa, aí obviamente eu já me preparo, vou me preparando para as próximas edições do Saúde Master. Eu vou pesquisando, nós mantemos, vamos dizer assim, algumas entrevistas já pré-agendadas. Eu tenho conseguido manter 1 mês de entrevistas adiante. Agora, doutora, esse programa da agora, quando terminar, eu no carro já começo a assistir pelo YouTube. E eu vou contando também, até chegar o próximo sábado, o próximo programa, eu assisto em média 30 vezes esse programa. Com uma intenção. Eu sei que as pessoas podem dizer, Fábio quer se observar. É lógico, eu estou me observando. Mas é principalmente querendo me aprimorar. E até eu fico com raiva quando, por exemplo, ocorre, errei naquela palavra, ou qualquer coisa do gênero.
Doutora, isso seria um toque do bem? E aí, doutora? Toque do bem é ótimo. Então, Fábio, olha, é impossível, essa situação específica jamais seria suficiente para a gente falar em toque. O toque vai muito além disso aí. Tá? Inclusive, muitas pessoas até confundem questão de perfeccionismo, né? Eu acredito que tem um pouco esse preciosismo, né? Em termos de como eu me portei, como é que eu falei. Quando a gente fala de toque, próprio nome, transtorno obsessivo compulsivo. Como a gente está falando aqui para a população, não sei, seria importante a gente entender o que seriam as obsessões e as compulsões, para entender um pouquinho da patologia, como se apresenta. Então, quando eu falo em obsessões, elas vêm, são na forma de pensamentos, algo, ou ideia, ou imagem mesmo, que me vem de uma forma intrusiva. O que é isso? Vem contra a minha própria vontade. E é algo que, frequentemente, contra ou causa algum desconforto. É algo, vamos pensar no pensamento. A gente fala em pensamentos egodistônicos. O que é isso? Eles não estão em sintonia, não são egocintônicos, são egodistônicos. Eles trazem algum sofrimento, ou não estão em sintonia com o meu desejo, a minha vontade. Então, vem um pensamento, que em geral é um pensamento que eu não gostaria que viesse, mas ele vem dependente da minha vontade, vem intrusivo. E, normalmente, são perturbadores. Ou seja, eu começo, de repente, a pensar em algo e ele fica ali repetidamente, obsessivo. Tá? Ou seja, é algo, quando a gente fala em obsessão, né? A pessoa está obcecada por alguém, eu não paro de pensar naquilo, eu não consigo. Eu tento afastar aquele pensamento, às vezes até uma imagem que pode vir na minha cabeça, uma lembrança, enfim. E eu não consigo. Então, é algo que me causa um sofrimento. E aí vem o termômetro novamente. Está trazendo sofrimento? Essa seria, falando aqui, né, bem por cima aqui das obsessões. E as compulsões? Muitas vezes presentes, e é importante que se diga, no toque eu não preciso ter necessariamente as obsessões e as compulsões. Pode ser que tenha apenas um ou outro. Embora a grande maioria das vezes a gente tenha forma mista, né, com sintomas tanto obsessivos quanto compulsivos. E as compulsões? Exemplos aqui bem simples. De repente eu tenho uma obsessão, vou dar um exemplo para facilitar, que eu possa me contaminar. Eu sou obcecado com limpeza ou com organização. Então, é uma obsessão, não consigo ver nada ali, né, que eu vou lá, lavo minha mão várias vezes, por exemplo, porque senão fica o pensamento que eu vou me contaminar, vou ter uma doença grave. Isso fica ruminando ali na minha cabeça. E para afastar esse pensamento, essa situação, o que é que eu faço? Aí vem as compulsões. Aí eu começo aqui são comportamentos, rituais, manias, vamos dizer, que eu começo a lavar as mãos, para quê? Para que isso não aconteça. E no toque é interessante que muitas vezes vem pensamentos que não fazem o menor sentido para o próprio paciente. Pensamentos mágicos, por exemplo. Eu podia passar a manhã inteira falando de exemplos aqui, casos de pacientes que eu acompanhei e acompanho. Mas lembro de um, por exemplo, que ele falou para mim uma vez: doutora, teve um momento, talvez ele esteja até me assistindo, não sei, que meu guarda-roupa estava todo comprometido. Então, eu só podia usar roupas amarelas. Aliás, perdão, ele não podia usar a roupa amarela. Eu não vou lembrar agora qual era a cor, mas eu sei que era tudo comprometido, ele só podia usar uma cor. Não lembro se era amarela, azul, uma cor dessa. E o resto ele não podia usar. Mas por que ele não podia usar? Se ele usasse qualquer coisa amarela, roupa, qualquer utensílio, ou se ele tomasse suco, que ele adorava, suco de laranja, suco de maracujá, vinha imediatamente o pensamento: se acontecer isso, algo de muito ruim vai acontecer com alguém da minha família. E ele ficava, né, aquele sofrimento e com medo realmente de que, se ele usasse aquela roupa ou, enfim, né, tomasse um suco de laranja ou qualquer coisa amarela, acontecesse algo de ruim, ele acreditaria que foi pela ação. Uma coisa meio mágica, né, porque a gente sabe que não tem nenhum sentido. Para ele, por vezes, não tinha sentido, mas ele não conseguia, porque isso causava um sofrimento muito grande. Então, é algo que traz uma angústia, um sofrimento muito grande, que é diferente de alguém, simplesmente, que seja perfeccionista, que às vezes até da própria personalidade, né, de gostar ali tudo certinho, arrumadinho, né? Na minha casa, minha mãe, por exemplo, a roupa suja tem que dobrar tudo, empilhar, e eu digo, olha, não dou o diagnóstico de toque, não tem toque, mas é uma pessoa que é muito organizada, gosta das coisas. Quando isso começa a se tornar excessivo e começa a tomar muito tempo da vida da pessoa, trazendo um sofrimento importante, aí a gente começa a pensar realmente em um transtorno. Ou seja, é sempre se nortear, nesse caso,
nos possíveis excessos, né, doutora? Ou seja, Perfeito. tem coisas que pode fazer parte natural da vida. Deixa eu me lembrar no meu caso. Por exemplo, doutora, uma coisa que ocorre muito. Eu, como agora, daqui a pouco, ao final do programa, eu vou até Campina Grande, né? Vou ver meu pai, vou passar o final de semana lá. Aí sempre moro em apartamento, aí eu desligo a água, aí desligo o bebedouro, também o fogão, essas coisas. Aí quando eu chego embaixo, sempre tem uma coisa na minha cabeça que eu digo, eu não desliguei a água, aí eu subo de novo. Aí, doutora, eu fico subindo e descendo. Doutora, eu acho que meu problema é um pouquinho sério, doutora. Então, Fábio, vamos marcar uma consulta para a gente avaliar. Brincadeira. Por quê, doutora? Mas, assim, é porque a mente humana é muito complexa. Tem umas coisas que você parece que cria habitualmente. É muito interessante. Por exemplo, eu tenho a exatidão que eu fechei a torneira da água. Mas você fica com aquilo na mente. Aí vem, eita, se houver um vazamento, vai encher o apartamento d'água e aí? Olha, muito boa essa sua colocação. Inclusive, depois investigar. Né? Estamos aqui, né, formalmente. É interessante. Estou à disposição, viu, doutora? E eu também. Será um prazer. Deixa eu te falar, um ponto muito importante que você trouxe aqui. Antigamente, logo quando surgiu, inclusive o termo que se utilizava era folie de doux. Eu não falo francês, perdoem a pronúncia, você pronunciar melhor, mas é algo assim, folie de doux, a loucura da dúvida. Porque a questão da dúvida, ela é fundamental. É aquela história, eu vou lá na porta, eu fechei, eu volto para dormir. Mas aí vem a dúvida. Será que eu fechei mesmo a porta? E eu volto lá e checo uma vez, volto e vem de novo. E eu vou lá e checo 1, 2, 3, 4 vezes. Inclusive, eu vou deixar uma dica aqui que eu acho interessante, para quem está assistindo, 2 filmes muito interessantes que trazem a temática do toque, que é o Melhor Impossível. Talvez tenha assistido um filme antigo, mas nas minhas aulas... Assisti, até comentei com a senhora. Que é muito interessante. Né? Com certeza. E fica a dica, ele, no filme, inclusive quando eu dou aula, às vezes eu ponho alguns trechos, ele entra em casa, então ele abre e fecha, e ele conta, é muito comum, rituais, manias de checagem, de verificação, de contar. Então, eu tenho que fazer tantas vezes para lá e para cá, abrir e fechar, tantas vezes. Então, ele começa a fazer vários rituais. Esse é um filme, e o outro é O Aviador, também é outra dica de filme que traz essa temática aí do toque. A questão da dúvida é um ponto fundamental. Está muito presente quem sofre com o toque. Porque vem pensamentos muito perturbadores. Mas e se eu fizer isso? Eu não mencionei aqui, mas é importante. Inclusive, um momento muito singular da vida, né, quando eu falo muito da saúde mental da mulher, que é na gestação. E as mulheres que sofrem com toque, né, ao engravidarem, muitas vezes acabam exacerbando esses sintomas. É importante que não deixem de seguir com o tratamento por vir pensamentos. Olha, imagina, Fábio, a situação de pensar que, como já teve, né, tantas situações, que vai abraçar tanto a criança, ver o pensamento que eu possa ferir ou machucar alguém, ou eu mesma. Tá? Então, pensamentos do tipo suicida, ou mesmo comportamentos de machucar, agredir alguém, mas que está totalmente fora da minha vontade. Eu lembro de uma situação de uma senhora, uma idosa, que ganhou netinho, e ela sofria com toque, e ela disse, olha, tudo que eu mais desejei na vida era ter meu netinho. E vinha o pensamento de que ela ia fazer o quê? Ia fazer o mal, ia machucar o neto. Olha só, é totalmente fora do que ela gostaria de fazer. Não expressa a vontade dela jamais, mas independente da vontade, lembra que eu falei que é ego distônico, não expressa, não está em sintonia, não é ego sintônico, é ego distônico. E é intrusivo, vem sem que ela queira. E ela tenta, o que os pacientes tentam fazer? Afastar o pensamento. Fazer um teste aqui. Fábio, não pense no urso branco, não pense no urso branco, não pense no urso branco. O que você acabou de pensar? Eu pensei no urso, doutora. No urso branco. E pensei em vários ursos agora, viu, doutora? O negócio é complicado na minha mente. O que eu quero dizer com isso? Que as estratégias que alguns pacientes sozinhos, né, eles acabam tentando fazer, que é de afastar os pensamentos, só reforçam esses pensamentos. Eu falo para você não pensar no urso branco, o que você vai fazer? Você vai pensar no urso branco. Então, existem técnicas, e olha, a terapia, ela é fundamental. Aliás, se existe uma doença, um transtorno, em que isso é muito evidente, é o toque. A necessidade de se associar à parte farmacológica da terapia, da parte não farmacológica, principalmente entre várias abordagens, para o toque especificamente a TCC,
que é a terapia cognitivo-comportamental. Nós temos muito bons resultados com a TCC, que ajuda demais. Eu mesma tenho vários exemplos de pacientes que sozinha, com certeza, eu não teríamos um resultado tão bom. Em torno de 30% só dos sintomas a gente consegue resolver se fizermos a terapia isolada, seja ou só terapia, que também não resolve, ou só medicação. O que a gente deve fazer? Sempre associar essas abordagens. Eu tenho exemplos inúmeros, práticos, a minha experiência clínica mostra, isso é o que a gente tem na literatura, nós não devemos abrir mão. Inclusive, agradecendo, nesse momento, estamos ao vivo, o Alisson, que está agora, nesse momento, com o Rafael, propiciando essa excelência, doutora. Ele fala até uma dica, diz que tem um filme, nesse contexto, na Netflix, que se chama Toque Toque, que ele diz que é excelente de assistir, enfim, vai aí uma referência e já agradecendo ao Alisson. E nesse contexto, eu quero falar, e vou falar da Medicalis, porque a Medicalis é uma plataforma completa quando você pensa em saúde e bem-estar. Por quê? Além das revistas que devem aparecer imagens da Medicalis, a Medicalis também é o que chamamos de TV indoor. Se, por exemplo, agora, e aí aparece o Adriano Dagnoni, que é diretor comercial da Medicalis, se nesse momento, tenham certeza, várias pessoas estão em consultórios, em clínicas, num elevador, em academias, laboratórios, salas de espera, lá na frente, uma tela e, de repente, a Medicalis levando informação e bem-estar. Aí são algumas capas, obviamente, alguns médicos que já estiveram, inclusive aqui no programa Saúde Márcia, outros que estarão, né, no decorrer do tempo e das próximas edições, mas é importantíssimo que todos saibam que você tem uma plataforma que conta com informações em revista, TV indoor, que aparece aí no momento, e o Adriano, que apareceu no início, no próximo ano, ele vai estar aqui na bancada, vai nos dar uma entrevista, e ele vai falar de um conceito bem moderno, que é o chamado Saúde 4.0. Portanto, a Medicalis está aberta, à disposição, tanto através da interação, como também os médicos e profissionais da área de saúde que quiserem participar e, ao mesmo tempo, de repente, estarão na revista, na TV e no guia digital. Podem consultar as redes sociais, medicalis.com.br ou então medicalis.tv no Instagram. Portanto, pensou em multiplataforma voltada para a área da saúde e do bem-estar, você já pensa na Medicalis. Nós estamos quase no final do primeiro bloco apenas. No segundo bloco de hoje, eu vou ter a presença de uma amiga e um momento muito importante, além de tudo, que iremos salvar várias vidas, com a presença da doutora Shirlene Gadelha, que é diretora-geral do Hemocentro da Paraíba. Vamos dizer algumas novidades em primeira mão na TV brasileira, ligadas com a doação de sangue e, obviamente, com o Hemocentro da Paraíba, e também um momento muito crítico, porque, naturalmente, quando vai chegando, que é o caso, final do ano, Copa do Mundo, não importa, mesmo o Brasil tendo perdido, mas situações de festa, ocorrem situações críticas nas doações. E para isto teremos a doutora Shirlene Gadelha daqui a pouquinho ao vivo. Doutora Gabriela Rick, nós chegamos no final do primeiro bloco. Doutora, o conceito, né, ligado com a mente, ele é tão amplo que eu não vou exagerar, mas se marcássemos aqui 20, 30 programas, nós teríamos informações necessárias, relevantes
para toda a população, para todos que estão nos assistindo. O que é que eu acho legal? E eu digo e vou voltar a dizer e sempre direi. Como o programa Saúde Master nunca acaba, daqui a pouquinho no YouTube as pessoas começam a compartilhar, já somos campeão de audiência, campeão também de compartilhamento nesses 3 anos e meio. Portanto, eu tenho certeza que ajudamos, principalmente com o conhecimento da senhora, que emana do nosso Deus Todo-Poderoso, ajudamos a salvar muitas vidas hoje. E nesse momento, doutora, eu quero também fazer jus ao seguinte. A doutora é uma pessoa, assim, admirável. Essa é a palavra. E quando eu falei do projeto, do Nós Salvamos Vidas, até um fator maior de eu estar aqui, de eu divulgar, de eu falar, de eu incentivar a denúncia, é lógico, através da Clínica RIC e a doutora Gabriela RIC, o doutor Marcelo RIC, eles disseram de pronto, Fábio, temos que fazer parte desse projeto. Já salvamos vidas, mas queremos salvar ainda mais. Portanto, eu passo às mãos da doutora Gabriela RIC, o que eu digo que é uma honraria, né, um título, mas é muito mais do que isso, é um compromisso de divulgação em salvar vidas de crianças, de mulheres, de idosos, de animais, de proteger a natureza. Agora também pode-se fazer denúncias a nível de crimes cometidos contra deficientes físicos e também toda a comunidade LGBT pode também agora denunciar crimes. Doutora, eu só tenho que agradecer e a senhora é mais do que merecedora. Eu fico muito orgulhoso e as palavras finais nesse primeiro bloco. Muito obrigada, Fábio, e parabenizo também, né, por essas iniciativas, é admirável, né? Tudo que você vem fazendo, o trabalho aqui junto à TV Master, tive a oportunidade de estar também com você no podcast. Então, verdade. A gente, quanto médico, eu como médica e psiquiatra, eu fico muito feliz, eu me vejo com essa missão, com esse papel de levar, de psicoeducar a população e sempre fico muito feliz quando tenho a oportunidade de falar sobre o que eu mais amo fazer, sobre saúde mental. Estamos aqui para isso também. Esse projeto, Salvando Vidas, é algo louvável. E o que eu posso dizer é que conte sempre conosco. Estamos aqui para unir forças e levar mais saúde à população. Doutora, e para encontrar a senhora a nível de redes sociais, clínica, que as pessoas naturalmente perguntam aqui, como é que faz? Então, tem o Instagram, o doutora DRA Gabriela RIC, R-I-C, Gabriela normal, L-A, doutora Gabriela RIC. A gente vem fazendo ainda um site, mas basicamente pelo Instagram atualmente. A gente vem tentando desenvolver aí, quando toda pode. Verdade. Quando temos tempo assim, para isso. É um esforço, né, Fábio? É um esforço para a gente poder estar chegando a quem precisa de informação. E a gente precisa falar de saúde mental, a gente tem que combater a psicofobia. E eu vejo que estamos caminhando, né, nesse sentido. Eu estou tentando aqui, com as limitações que temos, lógico, mas fazer a minha parte, mas precisamos unir forças, né, e levar informação, levar saúde. Então, é nisso que eu espero e sempre procuro fazer nas minhas redes sociais também, falar sobre saúde mental, falar sobre transtornos. Hoje, quem quiser ouvir mais, tem postagens falando sobre toque, ansiedade, depressão. Às vezes as pessoas, é o meio que chega a informação e que faz toda a diferença. Eu tenho tido feedback muito positivo. Muitas pessoas que precisavam ouvir aquilo ali, precisavam entender, né? E a gente está aqui para isso, para contribuir no que for possível, fazer a nossa parte. Doutora, e ainda nessa finalização do primeiro bloco, eu queria, se possível, acho que está aí, se o Alisson puder colocar uma foto. Doutora, isso a senhora não sabe, com certeza. A minha família é muito grato à família RIC, certo? Isso a senhora não era nem nascida, mas papai, que está nos vendo, Heraldo César, quando da fase dele, junto à Rádio Borborema, ele recebeu um convite que foi para trabalhar no Banco Industrial de Campina Grande. Um dos primeiros bancos
foi uma ação inovadora, e o Newton Rick, ou seja, da família Rick, foi quem fez o convite a papai. E papai passou muitos anos, depois foi deslocado até o Recife. Está aí papai, Heraldo César, sempre conectado aí com o futuro aí, nesse momento, com certeza, ele deve estar aí assistindo o programa e sempre muito atualizado, graças a Deus. E, doutora, a família como um todo, e eu acho que gratidão é uma palavra-chave, né? Tem de ser nas nossas vidas. A nossa família é muito grata aos Ricks, muito grato. Quando a gente vê assim, o sobrenome da senhora, a gente sabe que está no DNA, e quando a gente vê o que ocorreu no passado em relação a essa gratidão de trabalho, e durante muitos anos papai exerceu a função e foi motivo até de sustentação da nossa família naquele momento. Portanto, assim, eu sou muito grato, e esse DNA de bondade, de amor, de fé, de esperança, de conhecimento está na senhora também. Muito obrigado, doutora. Amém, Fábio, amém. Uma observação, mas que eu recebo isso, né, como o Rick, no meu caso, eu sei que é por Marcelo, né? Então, Gabrielo Lemos, Negri e Rick. Mas eu recebo e agradeço, né? Fico feliz, nós estamos aqui para isso. Não tenho nenhuma dúvida que sua família, todos nós estamos aqui para servir, né? E isso é muito bom, a gente vê pessoas dispostas a fazer a diferença, a servir, a ajudar, né? Acho que, sem dúvida, se cada um fizer a sua parte, a gente vive num mundo melhor. E cada um com seus talentos, né, a sua maneira. Então, não tenho dúvida que você também está fazendo um papel muito importante aqui para a população, né? E eu fico feliz por sua vida também, por sua família. Que Deus Amém. Abençoe cada vez mais aqui o programa e tudo que você fizer, né, que prospere cada vez mais e possa abençoar muitas vidas. Doutora Gabriela Rick, psiquiatra, muito obrigado. Nós vamos agora para o intervalo comercial. Eu peço, não saiam daí, que teremos um segundo bloco sensacional. É daqui a instantes.